Graça e a paz, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Diga aleluia. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 16. Livro de Êxodo, capítulo 16. Aleluia. Quantos acharam a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor então em Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disseram-lhe: Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais do que os outros, porém medindo com um gomer, não sobejando ao que colheram muito, nem faltava aos que colheram pouco, mas colheram cada um o quanto podia comer. Disseram a Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, porque em vindo em calor se derretia. Coloca a mão no seu coração, irmão. Pai, nós queremos te dar graças. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque nós temos desfrutado das tuas verdades. Obrigado porque nós temos desfrutado da tua palavra. Nós pedimos nessa noite, Santo Espírito de Deus, que os nossos corações nessa noite venham estar abertos para ouvir a tua voz, Pai. Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para que com clareza nós venhamos compreender a tua palavra no nome de Jesus. Que os nossos corações nessa noite venham ser aquecidos pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós acabamos de ler esse texto, onde nós percebemos que o Senhor nos fala sobre o maná. O que era o maná? Na verdade, o maná era o pão que Deus enviou do céu. E a primeira atitude, quando Deus enviou o pão, e as pessoas olharam para aquela fórmula, para aquele pão lançado ao chão, eles disseram: o que é isso? Fala para o seu irmão: o que é isso? Então, maná significa isso. O que é isso? Então, de certo, as pessoas não sabiam o que era aquilo, mas de fato, eles sabiam que aquele era o alimento que Deus havia enviado para eles no meio do deserto. Então, naquele momento, Deus, ele envia o alimento. Você vai colocar o cabo aí ou você vai aumentar? Então, as pessoas, meu irmão, são aquilo que come. Diga para o seu irmão: você é o que você come. Então, os nutricionistas nos dizem, para os irmãos fitness aí de plantão, que gostam de ter uma saúde, uma alimentação saudável, né? Eu queria ter essa disciplina para ter uma alimentação saudável, né, irmão? Mas geralmente nós somos o que nós comemos mesmo, né? Então a gente não consegue esconder muitas das vezes as variantes do que nós comemos e do que nós vivemos, né? Então, os nutricionistas dizem que aquilo que você ingere faz parte da nossa vida, faz parte de nós. Então, ao dar o seu povo maná para comer, Deus indicava que a sua intenção era mudar a natureza do homem. Então, o povo já havia saído de lugar, o povo já havia saído do Egito, mas eles não estavam mais no Egito, mas muitas das vezes eles tinham pensamento ainda no Egito. Então, o Senhor, no meio do deserto, entendeu que não bastava só apenas a mudança, porque ele entendia que o interior daquelas pessoas haviam de ser mudadas. Então, a maneira de Deus produzir mudança no meio do seu povo,
a maneira de Deus produzir mudança na vida das pessoas é através da dieta. Então Deus, ele decide mudar a alimentação daquele povo. Então, por comer comida egípcia, aquele povo tinha atitudes egípcias. Então, o povo de Deus, naquele momento, quando eles estavam no meio do deserto, eles eram constituídos por elementos egípcios. Então, a dieta egípcia torna você um egípcio. Fala para o seu irmão, a dieta egípcia torna as pessoas egípcias. Então, quando você entende o que é o Egito, na verdade, na Bíblia, o Egito é o mundo. O faraó aponta para o diabo, para o inimigo das nossas almas. Então, quando nós falamos que você está comendo a comida egípcia, você está comendo a comida do mundo. Então, o que nós temos que entender? Então, a dieta egípcia produziu nessas pessoas um tipo de atitude, um tipo de cultura, porque eles tinham esse estilo de vida. Mas Deus decidiu mudar a alimentação daquele povo, porque Deus decidiu, na verdade, tocar na natureza daquele povo. Eles tinham atitudes egípcias, mundanas, porque eles comiam comida egípcias. Então Deus falou assim, olha, eu vou mudar a dieta, eu vou mudar a alimentação desse povo, eu vou dar para eles uma comida celestial. Então se você come algo celestial, o que você vai se tornar, meu irmão? Celestial. Então Deus, ele deu o maná com esta intenção específica. Então Deus, ele queria alimentar o povo com a comida do céu. Deus queria encher o povo com comida celestial. Esse desejo era de preenchê-los, nutri-los, fortalecê-los por meio dessa comida espiritual. E através dessa comida, através do alimento, através dessa atitude de comer, o povo ia se tornar celestial. Então, o povo de Deus tem que ser transformados em pedras espirituais. A palavra do Senhor diz em Pedro que nós, como igreja, somos pedras espirituais. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, sendo participantes e sendo constituídos de elementos da edificação da casa de Deus. Então, a intenção de Deus não é o introduzir para os filhos, para os regenerados, para aqueles que nasceram de novo, uma porção egípcia para os redimidos do céu. Mas a maneira de Deus fazer essa transformação é mudando a nossa dieta, meu irmão. Como eu falei para você nessa noite, você é o que você come. A maneira que Deus vai mudar você é mudando a sua comida. Quando nós comemos comida celestial, nós tornamos pessoas celestiais. Diga comigo assim, quando eu como comida celestial, eu me torno um ser celestial. Então isso de fato é algo que tem que estar penetrado no nosso coração. Nós somos o que nós comemos. Porque quando você nasce de novo, você vem para a vida da igreja, você para com os velhos costumes. Porque você entende que você é aquilo que você come. Porque quando você estava no mundo, nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma atitude muitas das vezes pecaminosa e uma atitude mundana. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, as nossas atitudes são transformadas, são mudadas. Por quê? Porque nós recebemos comida celestial. Qual o significado de comer? Comida é tudo aquilo que nós introduzimos no nosso interior, visando o que? A nossa satisfação. Comida é tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos. Tanto aquilo que você vê, também é aquilo que você come. Aquilo que você escuta, também é aquilo que você come. Não é só aquilo que você ingere pela sua boca, mas é aquilo que você usa os seus 5 sentidos para comer. Então, isso que nós temos que entender. Nós temos que olhar aquilo que vai agradar a Deus. Nós temos que ouvir aquilo que vai visar agradar a vontade de Deus. Então, o conceito básico na Bíblia, meu irmão, de comer, está na primeira menção. Isso nós temos um princípio hermenêutico, que nós chamamos de o princípio da primeira menção. Toda vez que algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia, isso na verdade dá uma direção e diretriz que a partir do momento após que aquele algo, por exemplo, comida foi mencionada pela primeira vez lá no Jardim do Éden.
quando Deus falou para o homem, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então, de toda a árvore do jardim, Adão, você pode comer, mas se você comer da árvore errada, que é do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, o comer é uma concepção básica, porque diz a respeito do relacionamento do homem com Deus. Por que o homem pecou? Porque o homem comeu errado. Qual foi o primeiro pecado do homem? Comer errado. Porque Deus falou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedeceu e comeu do fruto da árvore. Então o homem caiu porque ele, de fato, ele comeu errado. Então a primeira menção de comida é nessa trajetória, é nesse momento que acontece. Então Deus coloca o homem diante da árvore da vida e fala, olha, se você comer da árvore da vida, você vai ter a minha própria vida em você. Então Deus fala isso com a intenção do homem tomar o próprio Deus dentro de si como vida. Nós percebemos também lá em Êxodo, no capítulo 12, no quadro da redenção, quando a 10ª praga passa pelo meio do arraial, passa no meio do povo egípcio. A palavra do Senhor diz que o sangue foi aspergido na porta, mas dentro da casa, para que eles fossem livres e não tocados por aquele espírito de morte, eles teriam que comer. Eles teriam que comer do cordeiro e comer dos pães asmos com ervas amargas. Então, se nós lermos lá em João no capítulo 6, o Senhor disse que Ele é a verdadeira comida, Ele é o verdadeiro maná que veio do céu para alimentar o seu povo. Então, Jesus disse, olha, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Então, para vivermos corretamente, para vivermos uma vida no centro da vontade de Deus, nós precisamos comer corretamente. Então o homem, ele caiu porque ele comeu incorretamente. Diga assim para o seu irmão, o homem caiu porque ele comeu incorretamente. Então, esse é o mesmo princípio, que nós somos salvos e curados. Então, se nós comemos da maneira correta, se nós comemos aquilo que Deus está nos oferecendo, nós vamos desfrutar da vida de Deus. Então o homem caiu por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele é salvo e transformado por comer da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida, Cristo é o verdadeiro maná. A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 6, verso 31, replicou-se-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Nós temos que desfrutar de Cristo como maná. Diga para o seu irmão, desfrute de Cristo como maná. Então, o maná é um tipo de Cristo. Como o verdadeiro maná foi enviado? Cristo foi enviado ao seu povo para que ele vivesse por meio dele. Nós precisamos comer de Cristo. Nós precisamos nos nutrir de Cristo para que nós viemos viver. A única maneira de não ficarmos muitas vezes subnutridos espiritualmente é comermos sempre do Senhor Jesus. O nosso espírito foi regenerado, mas a nossa alma está sendo transformada dia a dia, meu irmão. A maneira de sermos transformados é pela nossa dieta. A maneira de sermos transformados pela glória do Senhor é pelo fato de que nós comemos. Se você comer comida egípcia, você vai se tornar uma pessoa egípcia. Se você comer comida do mundo, você vai ter atitudes mundanas. Mas se você comer do maná celestial, que é Cristo, você vai ser uma pessoa celestial. Então, Jesus, Ele quer nos tornar semelhantes a Ele. Então, cada vez mais, Ele vai nos encher da vida dEle. Quando nós nos apropriamos do maná, que é o próprio Cristo, nós vamos ser transformados. Nós vamos comer de Cristo. E a nossa vida vai ser totalmente transformada. Amém, meu irmão? Então, a maneira que você vai ser transformado é a maneira que você come. Então, quando nós estamos aqui domingo após domingo, pregando a palavra de Deus para você,
A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é Cristo. E cada vez que você come da palavra, você está comendo de Cristo. Cristo é esse maná. E quando você come da palavra, por mais que muitas vezes você não entende, mas você está sendo nutrido, você está sendo alimentado pela palavra. E no momento certo, tudo que você precisa para cumprir com o propósito de Deus, o Espírito vai fazer você lembrar. Então nós nos tornamos semelhante àquilo que nós comemos, meu irmão. Você se parece com aquilo que você come. Você se parece com aquilo que muitas das vezes define a sua vida. Então, para sermos pessoas celestiais, nós temos que comer da comida celestial. Por isso que a palavra do Senhor diz que não tem como você servir dois senhores. Ou você senta para comer na mesa do Senhor, ou você senta para comer na mesa de Faraó. Para o povo parar de comer na mesa de Faraó, eles tiveram que sair do Egito. Então, você tem que decidir e entender que você só pode desfrutar de uma única mesa. Não tem como você comer da mesa de Cristo e da mesa do mundo. Por isso que a palavra do Senhor diz isso. Porque senão você vai, de alguma maneira, insatisfazer um dos seus senhores. Então nós temos que ter a atitude de comer certo. Diga assim, Cristo é meu alimento. Sabe, irmão? Então o Senhor, Ele instituiu isso para o povo de Israel, no meio do deserto. E eu quero falar para você rapidamente algumas características do maná. A primeira característica do maná é que ele era do céu. Êxodo no capítulo 16, no verso 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção, para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Então a palavra maná no hebraico é aquilo que eu já disse para você, significa o que é isso. Então eles, o povo hebreu, eles não foram capazes de definir o que eles comiam, e aquilo que os supria. Assim, muitas das vezes, como nós não podemos definir a Cristo, mas sabemos que Ele é o nosso suprimento de vida. Então o povo nem sabia o que estava comendo. E a primeira atitude deles foi: o que é isso? Sabe, muitas vezes nós estamos pregando domingo após domingo. Às vezes você vai lá na sua célula, e muitas vezes nós estamos aqui no domingo pregando a palavra, e você não entende a palavra que está sendo ministrada. Aí você fala: o que é isso? É a mesma atitude do povo hebreu. Meu irmão, de certo você tem que entender que não importa você saber o que é, como é, mas o mais importante é você saber que você está sendo nutrido pela palavra de Deus. O mais importante é você saber que você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Então, a sua atitude tem que ser: eu tenho que comer da mesa do meu Pai, eu tenho que comer da mesa que o Senhor me oferece. Então, o maná era do céu. Nós temos que comer a comida do céu. A segunda característica era de manhã. No versículo 12 do capítulo 16 nos diz assim: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fales dizendo: Entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o fato do maná vir a cada manhã nos mostra que nós devemos ter a nossa fome renovada a cada dia, irmãos. Cada dia é um novo começo para Deus. Nós precisamos lembrar, ainda que ninguém poderia muitas das vezes guardar o maná por outro dia, mas no outro dia, de fato, eles tinham a convicção e a certeza que Deus mais uma vez enviaria o maná. Então nós não podemos guardar o maná para o dia seguinte, mas nós temos que entender que quando o maná era guardado para o dia seguinte, o maná cheirava mal, apodrecia. Eu quero dizer um princípio espiritual muito importante para você nessa noite, meu irmão. Você só vai receber de Deus para o seu dia. A resposta de hoje é para hoje. Por isso que Jesus ele ensina um princípio espiritual para nós, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai. Por quê, meu irmão? Porque é um dia de cada vez. Então, o maná vinha de manhã, porque qual que é o princípio? De manhã Deus tem algo para você. De manhã o Senhor quer te nutrir. De manhã o Senhor quer te dar direção para o seu dia. Sabe, eu percebo na minha vida que muitas das vezes eu estou fazendo meu devocional, eu estou orando ao Senhor, e naquele dia o Senhor me traz uma palavra, e eu medito naquela palavra. E eu começo a desfrutar daquela palavra
naquele dia como um alimento. E eu percebo que no decorrer do dia, às vezes algumas circunstâncias vêm diante de mim, alguns problemas vêm diante de mim, mas muitas das vezes, quando nós comemos desse maná logo de manhã, o que acontece? Nós não vamos ser pegos despreparados. Por quê? Porque nós vamos já ter a resposta do céu. Por quê? Porque logo de manhã nós já decidimos comer o alimento, comer o maná do céu. Pastor, por que o senhor está falando que tem que ser de manhã? Irmãos, eu estou falando que tem que ser a sua prioridade. Porque se você comer de manhã, aquilo vai definir o seu dia inteiro. É importante, se você meditar na Bíblia o seu dia inteiro, é importante. Mas de manhã você tem que ter um alimento sólido para você. Você tem que ter um alimento que vai direcionar o seu restante do dia. Porque muitas vezes nós percebemos que muitos irmãos eles não conseguem avançar. Porque muitas vezes eles não têm a atitude de comer diariamente. É importante você vir no domingo se alimentar da palavra? É muito importante, irmãos. É ótimo. Mas nós temos que entender que isso não é o pão só da semana. Amanhã de manhã o Senhor vai mandar pãozinho fresco para você. Amanhã de manhã o Senhor vai mandar o alimento para você. Mas se você não ter essa atitude de comer, o que vai acontecer? O pão não vai ser para o outro dia. E por isso que muitas das vezes nós ficamos preocupados e vamos atrás do irmão, vamos atrás do outro para receber direção. Por quê? Porque de fato muitas vezes nós não temos a atitude de comer da mesa do Senhor logo de manhã. De fato nós não temos a atitude de desfrutar do maná que Cristo já nos enviou. Então o maná é o alimento para o nosso dia. Diga para o seu irmão, é para o seu dia, irmão. Fala assim, você só vai ter para o dia. Não acumula, irmão. Não é algo acumulativo. Por quê? Porque o Senhor quer dar direção para todos os seus dias. Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer te conduzir em todas as diretrizes. Ele quer te dar todas as respostas diante de você. Ele quer ser o seu parceiro, Ele quer te conduzir. Mas para isso você tem que ter a atitude de comer certo. A terceira característica do maná, ele era com orvalho. Êxodo 16, versículos 13 e 14 nos diz assim: E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda com a geada sobre a terra. Então o maná é o nosso suprimento diário da palavra de Deus. É o suprimento que Deus libera para nós dia após dia. Então a maneira como o Senhor libera sobre nós é como gotas de chuva. Você sabia que em uma nuvem existe milhões de litros de água? Sabia disso? Mas como que chove? Essa água é liberada de uma vez só? Sim ou não? Não, por quê? Porque se essa água for liberada de uma vez só, se não for por gotinha atrás de gotinha, o que vai acontecer? Vai acontecer uma inundação. Muitas vezes a terra não vai conseguir absorver toda aquela água. Mas o maná tem esse princípio. Ele vinha com um orvalho. Por quê? Porque o Senhor sabia, se toda essa água de Deus for liberada para você de uma única vez, muitas vezes isso pode destruir a sua vida inteira. Então, por que a chuva não pode ser liberada de uma única vez? Porque se a chuva for liberada de uma única vez das nuvens, milhões de litros d'água, vai acontecer uma tromba d'água, e nem uma florzinha poderá ser nutrida pela chuva. Mas o Senhor usa esse princípio, porque quando na verdade nas nuvens acontece esse processo de evaporização, e o que acontece? Deus ele é tão sábio que quando Ele manda a chuva, gotinha por gotinha, até as pequenas flores podem se beneficiar dessa chuva. Então é por isso que o princípio é como orvalho. Deus ele vai te dar gotinha por gotinha. Mas qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema muitas das vezes é que nós queremos só ir debaixo da cachoeira. Não, mas isso é pouco demais. Não dá. Muitas vezes nós queremos só debaixo da bica. Não, essa gotinha, Deus, não é suficiente. Irmãos, a minha vida tem sido transformada dia após dia, porque eu entendi que tem sido gotinha após gotinha. Deus tem me liberado gotinha após gotinha, assim como a chuva. A chuva é liberada na atmosfera gotinha após gotinha.
para que ela venha nutrir, para que ela venha beneficiar toda a terra, para que ela possa beneficiar a nossa vida. Mas muitas das vezes, você não tem o coração para ouvir gotinha após gotinha. Eu quero perguntar para você, Deus já derramou uma gotinha na sua vida hoje, meu irmão? Sim ou não? Deus derramou uma chuvinha, uma garoinha sobre você hoje? Foi como orvalho? Você teve resposta de Deus hoje? Então de certo que amanhã vai vir chuva sobre você de novo e você vai ter resposta. De certo que depois da manhã vai vir chuva sobre você de novo e você vai ter respostas. Por quê? Porque é como chuva. É gotinha após gotinha. Mas você tem que ter uma convicção no seu coração. Todo dia o meu pai vai mandar o maná fresquinho para mim comer. Todo dia eu vou ter a resposta para o meu dia. Todo dia eu vou ter a direção de Deus para a minha vida. Todo dia eu vou ser direcionado pela palavra dEle. Porque todo dia eu vou comer da comida celestial. Todo dia eu vou comer do maná que vem do céu. Sabe, irmãos? De fato, amanhã quando você acordar bem cedinho. Se você acordar às vezes em crise, lembre, o Senhor tem a resposta para a sua crise. Se você acordar com algum problema na sua cabeça, muitas vezes... Tem dia que você acorda bem, não é? Feliz, cantarolando, assoviando para o mundo, assoviando para a janela, mas tem dia que nem o gato pode passar perto de você, não é verdade, irmão? Tem dia que parece que tem gente que acorda do avesso. Tem dia que parece que tem gente que dormiu parecendo um morcego, de ponta cabeça. E o sangue foi tudo para a cabeça. E acorda já nervoso. Mas sabe... Até para o seu nervosismo, o nosso Deus tem respostas. Sabe, você pode acordar de manhã, às vezes, desesperado. Você pode ir até o Senhor e Ele vai dizer para você, filho, eu tenho uma paz que você tanto precisa hoje. Eu sou a calma que você tanto precisa hoje. Eu sou a comida que você tanto precisa hoje. Por quê? A comida tem que ser celestial. Porque Ele vai ser tudo que você precisa para aquele dia. Sabe, irmãos? Tem dia que você precisa de paz. Então você vai comer dele e ele vai ser a sua paz. Tem dia que você precisa de alegria e você vai comer dele e ele vai ser a sua alegria. Tem dia, muitas das vezes, você precisa de ânimo e você vai comer dele e ele vai ser o seu ânimo. Tem dia, muitas das vezes, que você precisa de gozo, de satisfação. E quando você comer dele, ele vai ser a sua satisfação. Ele vai ser o seu prazer. Por quê? Porque ele é a comida que foi enviada do céu para você. De fato, Ele é o nosso alimento para todos os dias da nossa vida. Amém, meu irmão? Eu creio no nome de Jesus, que é de gotinha em gotinha, meu irmão. Sabe? E muitas vezes nós estamos diante do Senhor, nós entregamos o nosso coração para o Senhor. E assim como Ele manda a chuva, nós também muitas vezes mandamos as nossas súplicas para Ele como vapor. Você ora, você compartilha o seu coração com Ele. E muitas vezes aquele seu compartilhamento vai subindo como vapor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue ver a água subindo para formar as nuvens de chuva? Sim ou não? Mas muitas vezes você não consegue ver diante de você as respostas de Deus. Então a sua oração, a sua interação com o Senhor, o seu desfrute dessa comida que é o maná, vai muitas vezes conduzir você para receber do céu. E no momento certo, no momento oportuno, essa nuvem vai ser carregada de chuva. E as suas súplicas, as suas orações, vai pesar essa nuvem. E Deus ele vai mandar a chuva sobre você, meu irmão. Sabe? Vai mandar a chuva sobre você. Mas nós temos que crer, além dos nossos olhos, nós temos que crer além das impossibilidades. Por quê? Porque Ele é a comida do céu. Diga para o seu irmão, Cristo é a comida do céu. A quarta característica, ele era pequeno. Versículo 14 de Êxodo 16 diz assim: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra, pequeno. Então, nós percebemos que o maná era algo pequeno, muitas vezes algo insignificante. Sabe, ser pequeno significa que ele pode ser ingerido com facilidade por qualquer um de nós. Sabe, o Senhor é tão grande que o universo inteiro não pode contê-lo. O Senhor é tão grande que o universo inteiro não pode caber o seu poder. Mas Ele é tão pequeno que Ele pode ser assimilado por mim e por você e morar dentro de você e de mim. Ele é tão pequeno que Ele se tornou esse Deus residente em nós. Ele habita em nós.
Então, o maná não poderia ser guardado para o dia seguinte. Isso significa que nós precisamos de revelação fresca da palavra a cada dia. Sabe, não importa se é você ouvindo muitas vezes a pregação, não importa muitas vezes se você está lendo a palavra, não importa se você está orando, ou você está meditando num livro cheio de Cristo, mas o que importa é que você entende que Ele tem que ser o seu alimento diário, que você tem que comer dele diariamente. Sabe, meu irmão, muitos buscam grandes revelações em Cristo, mas o Senhor quer nos suprir a cada dia com pequenas revelações. Sabe, o maná era pequeno e fino, ainda que não há nada realmente pequeno quando se refere a Cristo, meu irmão. Nós não podemos falar que Cristo era pequeno, mas nós estamos fazendo uma simbologia. Sabe, muitos maridos acreditam que precisam fazer grandes coisas para a sua esposa, ou muitas esposas acreditam que pode fazer grandes coisas para o seu marido, para fortalecer o seu casamento. Sabe, e muitas vezes eles ficam esperando meses, esperando um grande evento acontecer para alimentar o seu casamento. Muitas vezes eles ficam esperando o encontro de casais uma vez no ano aqui na igreja para tentar alimentar o seu casamento. Mas você tem que entender que o seu casamento vai ser transformado pelas pequenas coisas. O que muitas das vezes vai fazer desalinhar a nossa vida não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é pequeno nós não valorizamos. E muitas vezes por não valorizarmos aquilo que é pequeno, muitas vezes vai se tornar uma grande avalanche da nossa vida lá na frente e vai nos prejudicar muito. Sabe? Entenda que as pequenas coisas que são importantes na sua vida, você tem que valorizar aquilo que é pequeno. Mas muitas vezes nós só estamos atrás de coisas grandes, extraordinárias. A palavra de Deus diz que quando Elias estava lá no monte, veio a chuva, veio o tornado, e Deus não estava no meio do tornado. Veio naquele momento uma saraiva de fogo, uma grande tempestade de fogo, e Deus não estava no meio do fogo. E Elias ficou perplexo. Mas a palavra do Senhor diz que veio uma brisa suave, e Deus estava na brisa. Qual é esse princípio? Deus muitas das vezes, meu irmão, está nas pequenas coisas. Quando nós muitas vezes só vivemos pelo extraordinário, esperamos só o extraordinário, muitas vezes nós perdemos as pequenas coisas. Sabe, um casamento muitas vezes não dá certo, um relacionamento muitas vezes não dá certo, porque foi de pequenas em pequenas coisas que foram afetando esse relacionamento. Muitas vezes você não consegue ficar empregado por muito tempo no trabalho, porque muitas vezes é de atraso em atraso, que são coisas pequenas que você é mandado embora. Muitas vezes você não consegue desfrutar de muitas coisas na sua vida porque você não valoriza as coisas pequenas. Sabe, irmãos, eu já estou casado há 7 anos e eu tenho desfrutado de um casamento abençoado. Sabe, porque eu entendi que eu tenho que valorizar as pequenas coisas do meu casamento. Todos os dias eu acordo e eu tenho uma convicção no meu coração. Eu entendo que eu estou começando tudo de novo. Eu entendo que eu tenho que amar a Natane hoje. Eu entendo que eu tenho que viver para ela hoje. E por ter essa atitude, muitas vezes nós temos colhido muitos frutos do nosso casamento, da nossa vida. E, sabe, e é o mesmo que ela faz por mim. Porque nós temos valorizado as pequenas coisas. Sabe, irmãos, quando muitas vezes nós sentamos para resolver algum conflito, nós vamos perceber que aquele conflito muitas vezes é gerado por pequenas coisas. Diga para o Senhor assim, não desvalorize o que é pequeno. O maná é pequeno. Dirigindo o carro lá, eu dirigindo o carro, na frente da rede líder, o carro faz assim, irmão. O primeiro carro do semáforo era o nosso. E eu bem de boa, sossegado, tinha dado carona para 2 irmãos, os irmãos tinham descido do carro para ajudar. Só ficou eu e o Carlinho no carro, meu carro pesado, e o carro fez assim, parou, não ligava mais. Aí de repente eu falei, meu Deus, e agora? E o povo buzinando, aquele trabalho e aquela coisa toda. Aí o Carlinho desceu do carro e falei, Carlinho, ó, tem uma vaga aqui na frente do Topázio aqui, vai lá, fica na frente lá para nós tentar empurrar esse carro de ré e estacionar o carro. Na hora que o Carlinho foi lá para segurar o estacionamento, o cara chegou com o carro lá e embicou o carro, e o Carlinho falou, não quero saber do problema de vocês não. O cara falou para nós, irmão. Lotado, eu falei, meu Deus, naquela hora deu uma vontade, o cara está vendo que nós estamos aqui travado, travando o trânsito aqui de Paranavaí e não ajuda. Eu falei, Carlinhos, fica em paz, Deus vai nos direcionar. Sei que nós empurramos o carro para cima da calçada
E eu liguei para o pastor Alan naquela hora, falei, pastor, vem nos socorrer aqui, traz uma corda para puxar o carro está parado aqui, não sei o que nós fazemos. E naquele momento nós lá, e aquela coisa, eu falei, cara, esse negócio só pode ser espiritual, nós vamos orar. Aí eu fui lá, liguei o carro e nada. Aí eu falei, vai lá, Carlinhos. Eu vou, no nome de Jesus, esse carro vai pegar agora, porque isso é problema espiritual. Aí o Carlinhos, vai pegar não, pastor. Eu falei, vai. Né, Carlinhos? Vai, pastor, vamos puxar esse carro. Vai pegar, Carlinhos, liga lá. Irmãos, no momento que ele deu partida, nós já estávamos mais de 15 minutos lá, não sabia o que era, o carro funcionou. Eu entendi, está vendo, Carlinhos? Isso é coisa espiritual. E eu entendi, sabe, cada dia mais a minha fé tem crescido. Porque eu tenho que entender que eu tenho que provar a minha fé nas pequenas coisas. Era fácil, era só eu chamar o eletricista. Mas eu falei assim, eu vou pela fé. Por quê? Porque é pelas pequenas coisas, meu irmão, que a nossa fé vai sendo edificada. Esse dia eu vi um exemplo do irmão. O irmão falou que estava na casa dele. E a palavra do Senhor diz que é o Senhor que gera o querer e o realizar na nossa vida. E de repente ele estava sentado no sofá da casa dele. E bateu uma vontade de comer pêssego em calda. Ai, uma vontade de comer pêssego em calda. Ele falou, deve ser o Senhor que deve gerado isso no meu coração. Eu vou lá no mercado comprar pêssego em calda. E sabe o que aconteceu? Quando ele saiu para comprar o pêssego em calda, ele estava lá no mercado. Aí de repente o anunciante do mercado fala assim, recado importante, promoção relâmpago agora. Só para você que quer comprar uma lata de pêssego, você vai comprar um e vai ganhar outra. Aí o irmão falou assim, meu Deus, isso só pode ser o favor de Deus mesmo. Eu saí de casa querendo comer pêssego, entendi que era Deus que estava querendo eu comer, levar eu para comer pêssego, e eu chego no mercado, o homem fala ainda que eu vou comprar um e ganhar outra. É só Deus para fazer isso, não é verdade, irmãos? Por quê? O irmão entendeu que ele tem que valorizar Deus nas pequenas coisas. Eu quero perguntar para você, Deus pode ser valorizado nas pequenas coisas da sua vida, meu irmão? Você tem visto Deus nas pequenas coisas da sua vida? Sabe, irmão, cada dia mais eu tenho desfrutado de Deus, porque eu entendo até no meu levantar, Deus, hoje eu acordei com saúde, o Senhor está me dando saúde para viver hoje, o Senhor está me direcionando, sabe? Então quando Jesus veio, irmãos, ninguém celebrou o seu nascimento, a não ser os pastores e os reis magos. Por quê? Porque acharam muitas vezes Jesus insignificante. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus disse, olha, eu vim para aqueles que eram meus e eles não me receberam. Por quê? Porque acharam Jesus naquele tempo insignificante. Acharam Jesus pequeno demais para eles. E por terem essa opinião, por terem esse coração, não desfrutaram de quem Jesus era. Outra característica do maná, ele era sabor como bolos de mel, era saboroso como bolos de mel. No capítulo 16, versículo 31 diz assim, o povo de Israel chamou o maná, aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, aroma e doçura são dois aspectos mais importantes do paladar. A comida saborosa é sempre aromática e doce. Então, quando nós desfrutamos do Senhor, nós podemos sentir a fragrância da sua doçura. Nós podemos sentir que Ele é desejável. Nós podemos perceber o quanto que Ele é doce. Sabe? O quanto que Ele é amável, o quanto que Ele é eterno. Sabe? O quanto que Ele é o nosso amado. O quanto que Ele é o nosso alimento. O quanto Ele é o nosso desfrute, a nossa vida. Então, Jesus, Ele quer ser o alimento doce para você. Doce como mel. Então, muitas das vezes você acorda, como eu já falei, com a vida azeda, parecendo leite coalhado já de uma semana. Mas naquele dia que você está azedo, Ele quer ser o mel do céu para você. Naquele dia que você não quer ver ninguém, Ele quer ver você e quer dizer para você, eu quero adoçar a sua vida. Eu quero fazer da sua vida doce. Fala para o seu irmão assim, Jesus quer fazer da sua vida doce. Fala para o seu irmão, você é doce como mel ou doce como rapadura, irmão? O doce da rapadura é bom, amém, irmãos? Mas o doce do mel é muito melhor. Porque a rapadura muitas vezes só quer imitar a doçura do mel. E Jesus, Ele não quer imitar nada na sua vida. Ele quer ser doce na sua vida como o mel é. Então, o maná na nossa vida nós vamos desfrutar. E muitas vezes quando nós ingerimos essa comida, meu irmão, nós vamos ser como Jesus
É. E quando você vai se alimentando da palavra, você vai se parecendo cada vez mais com Cristo. Olha para esse irmão lindo e cheiroso que está do seu lado nessa noite. Vê se ele está parecendo com Jesus. Vê se ele está cheiroso igual Jesus. Os irmãos já estão cheirando aí o azedo. Mas até o seu azedo Jesus faz ficar doce. Amém, meu irmão? Aleluia. Então quando nós comemos de Jesus, nós vamos ser como Ele é. Porque Ele mudou a dieta do povo egípcio, porque Ele queria tornar aquele povo celestial. Então quando nós comemos de Cristo, Cristo é o nosso maná. E essa comida também, meu irmão, vai fazer nos tornarmos como Jesus é. Antes você comia comida do mundo, você se parecia com o mundo, você tinha atitude do mundo, você era arrogante com o mundo. Mas agora você come a comida de Cristo, que é o maná, e você se parece com Jesus, parece um ser celestial, é doce como Jesus, é manso como Jesus, humilde como Jesus. Por quê? Porque você tem desfrutado de Cristo, você tem comido de Cristo. E quanto mais você come de Cristo, cada dia mais você vai se parecer com Ele. Cada dia mais as pessoas vão olhar para você e vão falar para você: eu vejo Jesus em você. Por quê? Porque Ele é o seu alimento. Aquilo que você come é aquilo que você se torna. Aquilo que você é aquilo que você come. Diga assim: eu sou aquilo que eu como. Eu como de Cristo. Cristo é minha comida. Cristo é o meu maná. E por esse motivo, eu me pareço com Cristo. Mas as pessoas olham para você hoje e dizem: pastor Marcelo, não tem nada a ver com Cristo. Mas continue comendo de Cristo, que um dia você vai se parecer com Cristo. Continue perseverando na sua caminhada. Quanto mais você come de Cristo, mais você vai se parecer com Cristo. Sabe? Aí você vai olhar para trás, atitudes que você tinha lá atrás, você não vai ter mais. Sabe? Muitas vezes a maneira de falar vai mudar. Muitas vezes a maneira de agir vai mudar. Por quê? Cada dia mais que você come de Cristo, como maná, como você desfruta de Cristo, você vai se parecer como Cristo. Por isso que Paulo diz assim: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Paulo entendeu que diariamente ele tinha que comer da palavra que é Cristo. Ele tinha que comer do maná que é Cristo, para se parecer com Cristo. Então quando você desfrutar de Cristo diariamente, comer do maná diariamente, comer da palavra diariamente, cada dia mais, você vai se parecer com Cristo. Amém, meu irmão? Quantos têm comido de Cristo nesse tempo? Diga aleluia. A última coisa que eu quero falar para você: o maná e as riquezas. Se nós lermos Deuteronômio no capítulo 8, nos versos 16 e 18, a palavra do Senhor diz assim: que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. E afinal de fazer bem, não digas, pois no teu coração a minha força é o poder do meu braço, me adquirem essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então, o Senhor diz que Ele deu maná para que o povo tivesse força para adquirir riqueza. Ele nos sustenta com maná para que não pensemos que é o nosso braço que muitas vezes vai nos dar o sustento, que é os nossos braços que vai nos dar a riqueza. O maná diretamente não dá a riqueza, mas dá força para adquirir a riqueza. Muitas vezes você vai comer de Cristo, Cristo vai te dar sabedoria para você ser um empreendedor de sucesso, para você administrar aquilo que Ele tem te dado com sucesso. Em Mateus 33, 34, Jesus disse que aquele que primeiro buscar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro você tem que comer do maná, que é Cristo. Você tem que buscar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. O Senhor está falando aqui o princípio do maná. Nós devemos buscar o suprimento de Deus a cada dia. E quando nós fazemos isso, nós vamos receber força para adquirir o resto. Nós vamos receber força para adquirir a sabedoria para administrar aquilo que Deus tem nos dado, para termos riquezas. Ah, pastor Marcelo, você está falando que nós temos que ser prósperos? Irmãos, no céu existe miséria? Sim ou não? Existe ou não existe? Miséria está onde? Miséria do inferno. Quem crê, diga amém. Então se miséria do inferno, do céu, só tem que jorrar riqueza para você, amém?
prosperidade para você. Tem que ter suprimento para você. Não estou aqui pregando nenhuma teologia da prosperidade para você. Eu só estou indo contra a teologia da miséria. Deus não te fez para ser miserável. Ele te dá o maná diariamente para você ter força, para você adquirir recursos. Então você entende, olha, eu tenho meu salário hoje, porque o Senhor tem me sustentado na posição que eu estou. O Senhor tem me dado sabedoria, o Senhor tem me dado força para trabalhar, o Senhor tem me dado saúde para trabalhar. Então, você de maneira alguma vai falar que isso é por você. Você tem uma convicção que é do Senhor. Diga amém. Amém. Último princípio, o maná escondido. Eu quero falar um princípio para você, irmãos. Em Êxodo capítulo 16, 32, nós vamos perceber algo. Quando o maná cai no deserto, o Senhor dá uma ordem para Arão pegar um gomer. O que é um gomer na Bíblia? É a 10ª parte. Então, Deus fala para Arão, Arão, tira a 10ª parte do maná. Então, o número 10 na Bíblia é o número mais simples de multiplicar. Mesmo na palavra de Deus, sempre a multiplicação é por 10. Centenas de milhares e milhares. Por quê? Porque sempre vai ser pelo 10, porque o 10 é o princípio da multiplicação. Então, o princípio do 10% sempre vai ser a multiplicação. Então, a 10ª parte são separadas do Senhor. Por quê? Porque Deus dá ordem para ele esconder aquele maná dentro do tabernáculo. Então, a 10ª parte sempre é de Deus. Diga para o seu irmão, a 10ª parte sempre é de Deus. Então, lembre-se que o maná tinha que ser colhido pela manhã. Sabe, meu irmão? Mas não defina a hora. Entenda que o Senhor vai enviar o maná para você. Entenda que você tem que devolver aquilo que é de Deus. Então, até no maná, Deus ele queria a parte dele. Então, entenda, você acha que Deus ele não quer a parte daquilo que você tem lutado? Por quê? Porque Ele entende que Ele tem te dado a força. Ele tem te dado o suprimento. Amém, irmãos? Então, no hebraico, a palavra 10 e a palavra rico é a mesma palavra, que é achar. Então, 10 e rico no hebraico é a mesma palavra. Então, muitas vezes é só a questão da pronúncia. Isso é para indicar que as nossas riquezas são adquiridas e guardadas pelo Senhor. Então, o Senhor ele vai te dar o suprimento através do maná. Amém, irmãos? O último princípio que eu quero falar para você. O maná escondido. Apocalipse 12, 17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quem é vencedor aqui? Amém. O Senhor está dizendo para você que Ele vai te dar do maná escondido. A palavra do Senhor continua dizendo: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele o que recebe. Se coloque de pé nessa noite. O povo comeu do maná público, mas existe um maná escondido e reservado para o vencedor. Sabe, aqueles muitas vezes que perdem o interesse de comer do maná, mas existem crentes famintos no Senhor, entendendo que há uma promessa dele comer do maná escondido. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um maná escondido para você. Eu quero dizer para você nessa noite que Ele tem a comida guardada para você. Sabe, o maná era o alimento para a edificação do tabernáculo. A única coisa que eles construíram quando eles estavam no deserto era o tabernáculo. Sabe, sem o maná a igreja não pode ser edificada. Porque não pode ser edificada por forças humanas, por braços humanos. Para que a igreja venha a ser edificada, nós temos que comer do maná. A única coisa que o povo fez no deserto foi edificar a casa do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus ele tem resposta para tudo que você tem procurado nesse tempo. E a resposta é você desfrutar de Cristo como maná. Eu quero dizer para você nessa noite, o que você tem procurado de Deus nesse tempo? Qual a direção que você tem pedido para Ele nesse tempo? Eu quero dizer para você que Ele vai oferecer para você o maná. Eu quero dizer para você que amanhã de manhã Ele tem maná fresquinho para você. Eu quero dizer para você que Ele tem um alimento disponível para você.
Pastor Marcelo, está me faltando alegria. O maná vai te dar alegria. Pastor, eu estou passando por problemas financeiros, mas você vai comer do maná e o maná vai te dar força, para que você venha desfrutar da abundância de Deus, para que você venha desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Eu quero dizer para você, a resposta é você comer de Cristo. Diga assim, a resposta é eu comer de Cristo como maná. Diga assim, eu quero comer de Cristo. Eu quero desfrutar de Cristo. Observe, depois de nós recebermos o maná escondido, nós vamos receber uma pedrinha branca. A pedrinha branca é para a edificação do tabernáculo de Deus entre os homens. Sabe, a igreja aponta para o tabernáculo, mas certamente a pedrinha branca aponta para nós, porque nós somos essas pedras que estão sendo edificadas para a construção da casa de Deus. E cada vez mais que você come do maná, essa pedra que é você está sendo lapidada. E cada vez mais você está se parecendo com Cristo. E cada vez mais você está se parecendo com aquilo que você come. Não importa o que as pessoas estão dizendo de você, mas o que importa é que você está comendo de Cristo. E cada dia mais que você ingere de Cristo, que você come de Cristo, cada dia mais você vai estar semelhante a Ele, você vai se parecer com Ele. E as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus em você, porque você tem desfrutado de Cristo como comida. Ele é seu alimento. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Ore por ele nessa noite, declare: oh meu irmão, que você venha ter a revelação para comer de Cristo como maná. Ele é seu alimento, Ele é a sua resposta, Ele é a sua direção. Cristo é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa comida. E cada dia mais que nós comemos de Cristo, nós somos lapidados, nós somos transformados de glória em glória. Eu como de Cristo, eu me pareço com Cristo, porque eu desfruto de Cristo como meu alimento. Cristo é meu alimento, Cristo é meu alimento, Ele é meu sustento. Oh, nós somos transformados como pedras para a edificação da casa de Deus. Eu vou comer do maná. Jesus tem comida para mim todo dia. Jesus tem um alimento para mim todo dia. Ele é meu alimento todo dia. Ele é minha resposta todo dia. Ele é a minha direção todo dia. Eu vou ser conduzido por Cristo. Eu vou comer de Cristo e vou ser conduzido pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos?